irmãos. Boa noite. Bem com vocês? A gente vai tentar um método novo aqui hoje à noite, que é usar esse pedestal. Eu ia pedir oração para não acontecer acidente, mas eu já derramei a água, não adianta mais orar, né? Já diz a Bíblia que não adianta chorar pelo leite derramado. Não diz a Bíblia, mas tivemos um dia muito especial ontem, enquanto igreja. Fizemos um passeio ali na... Acho que hoje a gente pode falar Ilha de Santana, né, que ontem não podia marcar e tal, quem foi vai saber as razões. Mas foi um dia muito legal e para completar a nossa alegria, no dia de ontem também eu queria destacar os irmãos Gabriel Menino e Rafael Veiga, que acabaram de completar também a nossa alegria. Jogadores do Palmeiras que nos ajudaram a ter um dia ainda mais especial. Mas hoje estamos reunidos aqui para falar do que de fato importa mesmo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A gente vai ler alguns versos que vão servir de base para o que a gente vai conversar hoje, mas a nossa reflexão mesmo vai ser a partir de um outro texto, uma outra parábola, mas por hora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a gente vai ler dos versos 12 a 14 por enquanto. Você que nos visita, ou você que é membro da igreja, mas estava de férias, como é o caso do Flávio e talvez de mais alguns, nós estamos numa série chamada Ser Igreja. Nós estamos falando aí nas últimas semanas sobre alguns verbos que caracterizam o que é de fato ser igreja. Normalmente eu me esqueço, e aí o pessoal me ajudou, já está ali na frente, não tem como errar. Até hoje nós falamos sobre testemunhar, acolher. Na semana passada o Mateus pregou sobre servir. E hoje a gente vai continuar a nossa série falando sobre um outro verbo que caracteriza o que é de fato ser igreja. Para isso, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A princípio dos versos 12 a 14, Paulo vai dizer o seguinte para essa igreja: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Paulo está escrevendo para uma igreja complicada, respondendo questões pontuais ali, problemas de relacionamento, problemas de entendimento no exercício e no uso dos dons. Esse capítulo ele vai dedicar a falar sobre o correto uso dos dons na igreja, tanto que o próximo capítulo, que é o 13, ele começa fazendo um resumo, dizendo o seguinte: agora eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. E aí ele entra com um texto que pode ser que você já tenha ouvido músicas e poesias sobre isso, quando ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado vivo, ainda que eu venda todos os meus bens, distribuo para os pobres, ainda assim, se eu não tiver amor, isso não tem valor algum. Então ele está escrevendo para essa igreja, falando para eles, a grosso modo, assim, resumidamente, que não importa a condição social deles, ele cita escravos e livres, que não importa o local de origem deles, ele vai falar tanto de judeus quanto de gregos. Independente de todas essas coisas, nós somos parte do mesmo corpo. Agora no verso 20, ele vai dizer o seguinte: assim, há muitos membros, mas um só corpo. E agora, dos versos 24, do final dele até o 27, ele vai dizer o seguinte: mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Verso 25, ele vai dizer que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Ser igreja é testemunhar, ser igreja é acolher, ser igreja é servir. Mas hoje a gente vai falar sobre o verbo cuidar. O que é exatamente cuidar? De acordo com o dicionário, cuidar é tratar bem. Cuidar é visar o bem-estar de alguém por quem você tem algum senso de responsabilidade. O que Paulo fala nesse texto aos Coríntios é exatamente isso: que ser igreja é adotar essa forma de vida e encarnar essa forma de vida que envolve
responsabilidade mútua. Ser igreja é cuidar uns dos outros e se sentir, de certo modo, responsável uns pelos outros. E é muito interessante que esse princípio encontrado por todo o Novo Testamento, especialmente, é totalmente contrário ao que a nossa cultura tenta nos pregar como sendo um modo de vida ideal. Muita gente busca hoje essa autonomia a qualquer custo. Viver uma vida totalmente independente, onde eu não tenha que prestar satisfação de absolutamente nada para ninguém, onde ninguém tenha absolutamente nada a ver com a minha vida, onde eu busco os meus prazeres, as minhas vontades, os meus desejos, onde só o que importa são as minhas realizações, a minha agenda, os meus projetos pessoais, e ninguém tem absolutamente nada a ver com a minha vida. No meio desse cenário, nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que o fato de ser igreja está estritamente relacionado com essa questão da responsabilidade e cuidado mútuos, que enquanto corpo de Cristo, nós somos chamados a demonstrar esse amor que nós dizemos ter uns pelos outros, através de gestos de serviço e através do que nós chamamos de cuidado. A forma prática que nós temos de demonstrar amor uns pelos outros é exatamente cuidando uns dos outros. De modo ainda mais prático, como eu disse para vocês, eu queria olhar para uma história proposta por Jesus, que nos ensina alguns princípios ainda mais práticos sobre o cuidado, como uma prática daquilo que nós cremos, porque cuidado é amor na prática. Já dizia o Peninha, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. É uma frase que talvez você conheça, se não conhece, deveria conhecer, mas cuidar é exatamente colocar em prática o sentimento que nós dizemos ter por alguém. O texto que a gente vai ler, nós temos um diálogo interessante de um líder religioso, um perito na lei, um mestre na lei, que ele tenta testar Jesus, e ele se aproxima de Jesus fazendo algumas perguntas. Jesus o responde dizendo: olha, você é um conhecedor da lei, como é que você interpreta isso? E aí eles começam um diálogo entre eles, mas de todo modo aquele homem pergunta para Jesus o seguinte: eu queria saber quem é de fato o meu próximo. E aí Jesus apresenta uma história para ele, uma parábola. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. A gente vai ler dos versos 25 ao 37. Jesus está ensinando para esse homem que todo o seu conhecimento da lei, toda a sua espiritualidade, todo o seu zelo pela palavra de Deus, pela religião, isso só tinha valor se isso fosse aplicado na prática por meio do cuidado. Jesus está ensinando para esse homem que os valores do reino de Deus e do Evangelho fazem sentido quando são utilizados em benefício do outro. Lucas capítulo 10, versos 25 a 37, Jesus está contando essa história, o escritor está falando desse diálogo que é conhecido como a história ou a parábola do filho pródigo. É provável que você já tenha ouvido, mas a gente vai conversar um pouco sobre cuidado a partir desse texto. O texto vai ser projetado na NVI, que é a versão que eu leio hoje. Diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele,
Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor, te damos graças pela tua palavra lida, e a gente pede ao Senhor por misericórdia e graça também, que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito Santo. Nos ajude a olhar para esse texto, entender um pouco mais sobre a nossa tarefa, a nossa responsabilidade e o privilégio que o Senhor nos dá também de cuidarmos uns dos outros. Que sejamos igreja de fato e que a gente compreenda isso a partir de quem o Senhor é, a partir do Evangelho, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa história que Jesus conta, então, nos demonstra um pouco sobre a importância do cuidado e nos leva a perceber alguns valores que são interessantes. Resumindo toda essa história, o texto vai nos dizer que esse perito na lei, ele se aproxima de Jesus. Durante essa conversa, quando ele pergunta quem é o meu próximo, o escritor bíblico, o autor do Evangelho, ele vai nos deixar muito claro que essa pergunta é feita porque esse homem queria justificar-se. Ele não é alguém que está se aproximando de Jesus interessado em conhecer um pouco mais sobre o reino de Deus, mas ele se aproxima de Jesus para testá-lo, para colocá-lo à prova, e à medida que o diálogo ele se desenvolve, ele vai deixar mais uma vez claro que quando ele faz essa pergunta sobre quem é o meu próximo, na verdade ele está tentando justificar-se. Jesus propõe então essa parábola de um homem que está andando pela beira do caminho. Ele está andando pelo caminho, na verdade, de Jerusalém para Jericó. É uma história contada por Jesus, uma distância de quase 30 quilômetros. Esse homem está andando nessa estrada e de repente ele é encontrado por assaltantes. Ele é assaltado, ele é espancado e logo em seguida os assaltantes deixam aquele homem à beira da morte. O texto vai dizer que ele está na beira da estrada, na beira do caminho, quase morto. E de repente, quando ele está nessa situação, diante da possibilidade de morrer, sem forças, sem bens porque foi assaltado, sem integridade física porque foi espancado, esse homem está nessa situação e de repente se aproxima dele agora um sacerdote, um cargo religioso, alguém que era tido em mais alta, em mais elevada estima, porque era alguém que tinha uma posição social interessante, alguém que era bem visto pelas suas funções religiosas. Lembre-se que essa história está sendo contada por Jesus a um mestre da lei, a alguém que tinha entendimento da lei, a alguém que valorizava os elementos, os aspectos e as funções da religião. Jesus está dizendo para esse homem o seguinte: tem alguém quase morto na beira do caminho, diante dele, pela mesma estrada, surge agora um sacerdote. Mas a história que Jesus propõe para esse mestre religioso diz que o sacerdote olhou para aquele homem e não fez absolutamente nada. Pelo contrário, ele desviou a sua rota, ele talvez atravessou a rua como se não quisesse fazer absolutamente nada e também se justificar. Pela mesma estrada vem descendo um levita. Um levita é alguém que era responsável pelo serviço a Deus no templo. Eles recebiam esse nome por serem da tribo de Levi, uma tribo separada única e exclusivamente para o serviço a Deus. Só um ponto aqui importante: esse negócio de levita hoje em dia não faz muito sentido, a não ser que a pessoa levite. Essa foi boa, né? A não ser que a pessoa levite, isso não faz tanto sentido. Não existe isso no entendimento que a gente tem a partir do Novo Testamento especialmente. Mas na história de Jesus, passa um sacerdote, alguém com uma função religiosa importante, passa um levita, alguém que tinha o serviço no seu sangue, na sua vida, alguém que vivia para servir, mas tanto o sacerdote como o levita não fizeram absolutamente nada. A grande questão é que muito provavelmente eles tinham uma espécie de justificativa para não ajudar. Lembre-se que Jesus está falando com um perito na lei. Lembre-se que todo o entendimento que esse homem tinha da vida, dos acontecimentos, passava pelo pano de fundo religioso e o conhecimento que ele tinha sobre a lei. Se você olha para o Antigo Testamento, há um livro no Antigo Testamento que traz uma série de leis sobre as cerimônias, rituais e sobre a religião, que é o livro de Levítico. E no capítulo 21 de Levítico, é um capítulo dedicado a falar sobre leis especificamente para os sacerdotes.
como um sacerdote deveria proceder. E dentre tantas as leis que determinavam o trabalho desse homem, uma delas dizia que se o sacerdote tocasse em alguém que estava quase morrendo, e essa pessoa viesse a falecer depois disso, o sacerdote estava automaticamente considerado impuro do serviço. Esse homem, que era responsável por servir a Deus no templo, por oficiar alguns rituais, por ser uma espécie de representante ali entre Deus e o povo, ele desempenhava essas funções, mas se por algum motivo na sua vida alguém estivesse perto de morrer, ele encosta nessa pessoa e essa pessoa morre, esse homem estava automaticamente afastado por um período de tempo das suas funções no templo, porque ele era considerado impuro. Jesus está falando para um mestre da lei que tinha o conhecimento dessas leis, então muito provavelmente esse homem começa a pensar que talvez o sacerdote pudesse ter uma boa intenção para ser indiferente com aquela pessoa que estava sofrendo. A história continua e Jesus diz que logo em seguida vem um levita, que aí é uma inferência minha, que pensou o seguinte: bom, o sacerdote, que é o sacerdote, ganha mais que eu, não fez absolutamente nada, quem sou eu para fazer alguma coisa? E ele simplesmente imita a atitude do sacerdote, não faz absolutamente nada. E eu queria que você entendesse que, como Jesus está falando com o mestre da lei, eles tinham esse conhecimento de que muito provavelmente essa falta de ajuda, essa indiferença à dor de um homem à beira da morte se dá por boas intenções e até mesmo por motivações que são religiosas. Olhando para Provérbios, tem um deles que vai dizer que de boas intenções o inferno está. Não diz isso em Provérbios não, tá, gente? Isso é um provérbio popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Não sei se isso procede, mas o fato é que até mesmo coisas boas, se não colocadas nos seus devidos lugares, podem se tornar coisas ruins. O nosso coração tem uma incrível tendência a um pecado chamado idolatria, que nada mais é do que pegar coisas boas que Deus nos deu e tratar essas coisas de modo como elas não deveriam ser tratadas. O grande reformador João Calvino, ele tem uma frase que diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E quando a gente pensa em idolatria, talvez você pense em outras religiões, em outras práticas, mas idolatria nada mais é do que isso. É amar qualquer coisa mais do que você ama o próprio Deus. É valorizar qualquer coisa, e não são apenas coisas ruins. A grande armadilha da idolatria é exatamente essa, que nós podemos facilmente transformar virtudes em ídolos, transformar coisas boas e presentes que Deus nos dá pela sua graça em ídolos quando nós substituímos Deus por qualquer dessas coisas. O seu trabalho, o seu sustento, a sua provisão, a tua família, a tua igreja, a tua religião, a tua vocação, o que você faz da vida, as pessoas com as quais você convive. Nós temos essa possibilidade e, além disso, nós temos essa tendência. Por isso nós precisamos tomar esse cuidado. Porque se nós olhamos para o sacerdote e para o levita, a partir de um ponto de vista meramente religioso e legal, a partir do entendimento das leis, pode ser que em pouco tempo a gente esteja justificando a atitude deles também, dizendo: mas ele nem sabia quem era aquele homem. Ele iria colocar em risco a sua vocação, o seu serviço a Deus, a sua religião, por causa de alguém que está na beira da estrada. Eu não sei nem quem é esse homem, se ele apanhou aqui, se ele foi assaltado, eu não sei. Eu estou vendo alguém à beira do caminho. Talvez ele mereceu isso, talvez ele recebeu isso como retribuição por algum mal que ele fez. Eu não sei quem é esse homem. Eu não vou arriscar a minha vocação, as minhas aspirações, a minha motivação por causa de alguém como ele. E aí a gente começa a pensar que o serviço a Deus, que é algo fantástico, uma possibilidade incrível que nós temos, pode se tornar também um obstáculo na nossa relação com Deus. O serviço a Deus pode se tornar um obstáculo na nossa relação com o próprio Deus. O Mateus falou sobre isso aqui na semana passada. O serviço a Deus é um privilégio. Pense bem, o Deus Todo-Poderoso, autossuficiente em si mesmo, o Deus que não depende de qualquer um de nós para absolutamente nada, Ele nos convida a trabalharmos com Ele, Ele nos convida a cooperarmos com o que Ele está fazendo no mundo. Mas há um grande problema
quando nós transformamos o serviço como algo que tem um fim em si mesmo. E nesse caso, nessa história que Jesus propõe, nós somos levados a pensar que o serviço a Deus se transforma em um peso religioso se nós não o entendemos no lugar onde ele deve ser entendido. O serviço a Deus se tornou um problema, porque esse homem colocou o seu serviço à frente de um homem que estava sofrendo na sua escala de prioridades. O serviço a Deus se torna um problema quando o serviço a Deus é colocado na frente do outro. O apóstolo João vai dizer que é impossível nós dizermos que amamos a Deus a quem nós não vemos, se nós não amamos o próximo a quem nós vemos. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente tem essa incrível tendência de justificar a nossa indiferença ao sofrimento do outro por fins religiosos. Não é isso que Deus quer de nós. Misericórdia é o desejo e não sacrifícios. Mas tem muita gente se afastando de Deus em nome do serviço que se presta a Deus. O sacerdote não atentou para isso. O levita também, ele não atentou para isso. Eles tinham, em certo sentido, uma boa motivação, eles não queriam se tornar impuros para o serviço a Deus, mas Jesus vem, por meio dessa história, ensinar qual é a ordem correta das coisas. Que qualquer ritual religioso não tem o menor valor se nós não nos preocupamos em agir com justiça, sendo nós mesmos um sinal do reino de Deus. E isso não é uma exclusividade do Novo Testamento. Os profetas falam sobre isso o tempo todo, de um povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante deles, porque é indiferente à dor daquele que sofre. O sacerdote não percebeu isso, o levita não percebeu isso, que não tem qualquer valor o serviço religioso se o outro não é beneficiado como resultado das minhas ações. Outro ponto muito importante é que o texto diz não simplesmente que ele estava na estrada, mas que ele descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era o lugar onde os sacerdotes iam para realizar os seus ofícios, o seu ministério, a sua vocação. Ele provavelmente está voltando de prestar culto a Deus. Muito provavelmente ele tinha ido até lá para prestar culto a Deus. E Jesus está dizendo por meio dessa história que esse culto não adiantou absolutamente nada, porque ele foi indiferente à dor de um homem que estava à beira do caminho, necessitado, precisando dele, necessitando de cuidados, e ele simplesmente continua vivendo a sua vida sem se importar. O serviço a Deus, que é algo fantástico, pode se tornar um ídolo para nós, ou pode se tornar um obstáculo na nossa relação com Deus, se nós não priorizamos o outro e somos indiferentes e alheios à dor daquele que está sofrendo. Essa espiritualidade que muita gente tem buscado hoje em dia, se ela é desconectada da minha relação com o outro, ela não tem o menor valor. A minha relação com Deus, ela só vale de verdade se a minha relação com Deus, ela transborda para as minhas relações horizontais e onde eu sirvo e amo o meu próximo. Tanto que na lei, no resumo da lei que Jesus faz, e que pergunta para esse homem, ele responde tão bem. Essas verdades estão totalmente interligadas. Amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento, e naturalmente, a partir disso, amar o próximo como a si mesmo. Irmãos, no Evangelho, nós amamos a Deus amando as pessoas. Nós servimos a Deus servindo as pessoas. Se o meu irmão, se o meu próximo, se a pessoa que convive comigo não é beneficiada como resultado da minha adoração, é muito provável que a minha adoração seja uma catarse, não uma adoração ao Deus verdadeiro que exige isso de nós. É muito provável que o sacerdote e o levita estivessem voltando desse culto, homens com funções importantes no serviço e na adoração a Deus, mas mesmo esse serviço religioso não tem valor algum se somos incapazes de amar o outro, de sentir a dor do outro, de nos colocar no lugar do outro, de cuidarmos uns dos outros, porque ser igreja é também cuidar. Cuidado para não confundir a tua espiritualidade com esses movimentos que a gente vê por aí. Cuidado para não ser a pessoa que fecha os olhos na hora da música na igreja, mas fecha os olhos também para a dor do outro que está necessitado.
Cuidado para não ser a pessoa que levanta a mão e faz cara de choro na hora do louvor, mas é incapaz de chorar pela dor do outro, ou é incapaz de estender as mãos para quem está de fato necessitado. E Jesus está contando essa história para um homem que tinha um conhecimento da lei, que tinha um pano de fundo religioso. E essa história talvez já estivesse ferindo esse homem, porque sacerdotes e levitas eram muito bem vistos por esses homens da lei. E Jesus continua a história, nos mostrando que sempre pode piorar um pouquinho mais para quem é orgulhoso, arrogante e baseia sua relação com Deus em questões pias como a própria lei. Jesus, contando essa história, vai dizer que surge na estrada agora um samaritano, um homem mal visto pelos judeus, um homem discriminado pela sua religião, pelo seu lugar de nascimento, pela origem do seu povo, um homem que era tido pelos judeus como um judeu impuro, uma miscigenação de etnias que se deu no cativeiro babilônico. E Jesus está contando essa história, e o herói dessa história é exatamente o herói mais improvável. Jesus está dizendo que nessa mesma estrada surge um samaritano, e o mestre da lei escutando que o sacerdote não fez nada, que o levita não fez nada, e agora surge esse homem visto por ele como impuro. Jesus mostra para esse líder religioso, irmãos, e mostra para nós também hoje, que o que nos torna aptos à vida eterna e participantes do reino de Deus não é o lugar onde nascemos ou a religião que fazemos parte, mas é a nossa disposição em amar o próximo. Eu não estou dizendo que as nossas obras nos salvam. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas muita gente negligencia que esse mesmo texto vai dizer que somos salvos pela graça, por meio da fé, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que fizéssemos. Não são essas obras que nos salvam, mas essas obras e esse cuidado pelo outro, na verdade, evidenciam se a nossa salvação ela é de fato verdadeira. Porque Tiago vai dizer na sua carta que a fé sem obras ela é morta, não faz sentido, não tem valor. Eu não estou dizendo que a salvação se dá por ajudar o próximo. Eu estou dizendo que uma pessoa que foi salva pela graça de Deus, sem merecer, e que reconhece isso por meio da fé, naturalmente essa pessoa vai se tornar alguém que ajuda o próximo, que cuida do próximo, porque quando você crê em Jesus, você se torna povo de Deus, igreja, e ser igreja é cuidar uns dos outros. Demonstrar na prática essa fé que nós professamos. Porque é muito simples dizer que amamos o Senhor, que honramos o Senhor, que servimos o Senhor, mas se nós fechamos os nossos olhos para a necessidade de quem está sofrendo, nós somos como esse sacerdote e como esse levita. Note que o samaritano também, ele não conhecia esse homem ferido, ele não sabia se esse homem tinha posses, se esse homem seria capaz de ajudá-lo lá na frente, se esse homem seria capaz de retribuir esse favor. Aquele homem simplesmente para a sua vida, a sua agenda deixou de ser a sua prioridade, os seus compromissos não eram mais importantes do que alguém que estava necessitando de cuidado, e ele simplesmente age sem esperar em troca, sem saber o que vai acontecer no futuro. Como diz o louvor, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ele age com graça e compaixão, ele age com misericórdia e não por interesse. E esse é o resumo da história. A grande questão é descobrir onde nós estamos representados nessa história. E o que eu acho bem interessante da parábola do bom samaritano é que, se nós formos honestos, a gente vai perceber alguns personagens. Pode ser que em algum momento da vida, e nesse momento inclusive, você se identifique com um deles ou com o outro e tal. Mas pode ser que essa história seja para você também um retrato da sua vida em diferentes períodos dela. Porque há situações na vida que nós somos como a vítima. Existem situações na vida, e pode ser que você esteja enfrentando isso nesse momento, inclusive, que você é a pessoa que sofreu injustiça, que você é a pessoa que sofreu nas mãos dos outros, que alguém usou você e se apoderou daquilo que não pertencia a essa pessoa, mas que era seu na verdade. E pode ser que, como essa vítima, o que mais te fira seja o fato de que, além dessa violência que você sofreu de modo direto contra você, você foi também ignorado por pessoas que deveriam te ajudar, e talvez até mesmo gente da religião.
Pessoas que deveriam se importar com a sua dor e foram absolutamente indiferentes. Não te ofereceram ajuda, não te ofereceram auxílio. E pode ser que esse seja o retrato da tua experiência hoje. Ou pode ser que tenha sido o retrato da tua experiência em algum momento da vida. E eu queria profetizar para você que, se não foi ainda, vai ser o retrato da tua experiência em algum momento, que você vai sofrer injustiça, que você vai ser ferido, porque você vai se decepcionar. Quem recebe dá um glória. Não estou brincando, mas esse é, na verdade, o retrato da nossa experiência humana, porque é assim que acontece. Isso acontece o tempo todo nas nossas relações, e nós vemos muita gente na igreja assim, gente ferida. Gente ferida, inclusive, com a igreja. Gente ferida e decepcionada, inclusive, com Deus, ou com a projeção que fez de quem é Deus a partir da religião, porque não foi cuidado no momento que mais precisou. E nós, enquanto igreja, irmãos, precisamos abrir os olhos e nos solidarizarmos com essa situação. Nós precisamos realmente cuidar dos feridos. Mas eu não queria concluir hoje fazendo esse discurso para você sair daqui se sentindo coitado, porque, se você for honesto também na sua experiência, é muito provável que em outros momentos da vida, ou mesmo hoje, você seja como um assaltante, alguém que fere, ou alguém que age com indiferença, como o sacerdote e o levita, porque na nossa caminhada nos decepcionamos com as pessoas, mas também decepcionamos as pessoas. Na nossa experiência humana, nós somos feridos, mas nós também ferimos as pessoas. O grande problema é que temos muita ênfase para falar dos nossos sofrimentos, para nos colocar nesse lugar e nessa condição de vítima, mas nós nos esquecemos facilmente dos momentos em que nós ferimos alguém ou agimos com indiferença. E é isso que eu acho interessante dessa história. Se você olha para ela e olha para si mesmo com essa honestidade, você vai perceber, e essa história sugere, que nós somos representados em mais de um personagem, e esse é o grande ponto. A parábola nos mostra em momentos diferentes da vida e percebemos dela alguns modos de olhar a vida. Por exemplo, um dos modos de olhar a vida é tendo a crueldade do assaltante. Alguém que toma, que se apodera de algo que não lhe pertence. Mas às vezes nós agimos desse mesmo modo, inclusive com Deus. Achamos que o outro existe para satisfazer as nossas vontades. Achamos que até mesmo Deus existe para atender os nossos desejos e caprichos. Achamos que o mundo gira em torno de nós e criamos relações utilitaristas, onde eu quero simplesmente reter ou me apoderar ou tomar aquilo que o outro é capaz de me oferecer. Nem sempre com violência, como no caso do assaltante, mas às vezes por meio de relações utilitaristas e interesseiras. Você está fazendo exatamente a mesma coisa. E às vezes nós somos capazes de fazer isso, inclusive em relação a Deus. Relação utilitarista. Eu me aproximo de Deus quando eu necessito de alguma coisa, e a nossa geração conseguiu transformar Deus para alguns numa espécie de gênio da lâmpada. Que eu esfrego quando eu preciso de alguma coisa e ele tem que satisfazer os meus desejos, inverter a ordem completamente. Só que a lâmpada virou o dízimo em dia, a oferta, a primícia, ou sei lá o que mais, que as pessoas acham que são capazes de comprar Deus ou de fazer Deus se tornar um refém delas a partir do que elas fazem. A lógica é totalmente inversa, mas por vezes nós agimos como esse assaltante. Gente que desconsidera os outros. Gente que está preocupado somente consigo mesmo. Gente que pisa em tudo e todos para alcançar o que querem. E no final das contas ainda dá um testemunho na igreja, dizendo que Deus abençoou e que a vitória teve sabor de mel não teve. Isso não é o Evangelho de Jesus. Outro modo de enxergar a vida é por meio da indiferença dos religiosos. Gente que retém, que age com indiferença, que precisa manter o que tem. Cada um com seus problemas, cada um com a sua vida. Eu posso até ajudar, desde que isso não me custe absolutamente nada. Eu posso até pensar no outro,
desde que isso não exija de mim esforços, recursos, tempo, agenda e tudo mais. Eu posso ajudar desde que isso não me cause danos, porque afinal de contas, eu não posso ser prejudicado por ajudar o outro. Essa história que Jesus nos conta, nos apresenta como herói esse samaritano. Um homem que também estava ocupado, que tinha suas razões e motivos para não ajudar, mas ele o faz. Se ele estava viajando, é o primeiro indício que ele estava ocupado. As pessoas não viajavam como alguns fazem hoje, assim, eu vou espairecer, entra no carro, dirige. Não, eles andavam a pé, não era uma boa ideia. Não estou fazendo nada em casa, acho que eu vou dar uma descansada. O que você vai fazer? Não, eu vou andar em 30 quilômetros aqui, com essa roupa pesada, no sol da Palestina, que eu acho que eu vou dar uma descansada. Não, ele não era um andarilho, ele era um samaritano. Ele tinha suas ocupações, tanto que ele vai deixar o homem lá na hospedaria, ele vai pagar ali 2 denários, cada denário era mais ou menos a diária de um trabalhador braçal, ele vai pagar o equivalente a 2 diárias ali, e ele vai, continua a sua vida e diz para o dono da hospedaria, olha, quando eu voltar, a fatura aí que eu vou pagar depois, toma aqui uma nota promissória. Existe isso ainda, Flávio? Você quer ver a nota promissória? Toma aqui uma nota promissória que eu vou, e quando voltar, estava com uma saudade, você nem imagina, e quando eu voltar, eu vou terminar de pagar o resto das coisas. Ele era um homem ocupado. Só que para ele, diante de alguém que está sofrendo, necessitado à beira da morte, o mais importante ele era o restabelecimento da saúde daquele homem ferido, e não os seus próprios interesses. Mas quantas vezes, irmãos, nós agimos também pensando somente em nós mesmos? A ajudar nós até podemos, desde que não nos cause absolutamente nada. Tem um teólogo chamado Bonhoeffer, não sei se você já ouviu falar nele, viveu na época da Alemanha nazista. Foi acusado de arquitetar um plano para matar Hitler, e tem gente brigando até hoje se isso é certo, se é errado, o ponto não é esse. Mas uma das coisas que ele narra é que a igreja estava tão corrompida que quando os judeus, enfim, eram levados para os campos de concentração e os cultos estavam acontecendo, as igrejas aumentavam o volume do que era cantado lá dentro para não ouvir o clamor desesperado daqueles que estavam sofrendo do lado de fora. Eu temo que às vezes a gente tenha repetido esse mesmo procedimento por meio do nosso ativismo, de entupir a nossa agenda de atividades, e eu tenho muito medo de isso não ser resultado de um coração que quer estar perto de Deus, mas de isso ser, na verdade, um modo para disfarçar a nossa indiferença com a dor daquele que sofre. A nossa agenda lotada, por vezes, é um obstáculo para não cuidarmos ou não servirmos. As nossas prioridades são tudo que importa para nós. E quando agimos assim, estamos agindo exatamente como o sacerdote e o levita. E usamos, às vezes, a religião, a igreja, o nosso ministério, o que nós somos chamados para fazer, para justificar o fato de não cuidarmos do outro. Nós precisamos aprender muito com essa história que é contada por Jesus. E por último, a gente consegue perceber também que, do mesmo modo que há a vítima que sofre, a crueldade do assaltante, a indiferença dos religiosos, mas nós olhamos para essa história e aprendemos também com a disposição do samaritano, alguém que compartilha, alguém que coloca o que Deus tem dado à disposição do outro, alguém que usa os recursos, os dons, os bens, os talentos em benefício do outro. Isso é ser cristão, isso é se tornar o próximo de alguém. E eu entendo que, olhando para essa parábola, o grande desafio não é descobrir quem é o meu próximo. O grande desafio é descobrir de quem eu posso ser o próximo. E Jesus faz esse líder religioso se identificar com o que sofre. Porque o ponto central aqui não é simplesmente amar o próximo, mas é amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Porque uma coisa é amar o próximo, outra coisa é amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Eu preciso cuidar do mesmo modo que eu gostaria de ser cuidado. Eu preciso tratar o outro da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Porque quando nós falamos e acostumamos com alguns termos, parece simples. E é simples. Amar o próximo abstrato é muito fácil, é simples. Difícil é quando esse próximo tem um CPF. Difícil é quando o próximo tem um nome, uma imagem na sua cabeça. Amar o próximo é fácil demais.
cuidar do próximo é simples demais. Difícil é amar o vizinho. Difícil é demonstrar cuidado pela sogra. Difícil é amar o colega de trabalho. Para vocês, para mim, eu trabalho com Flávio, Pablo e para Jesus. Só a gente maravilhosa. Para mim não é difícil, mas pode ser que seja para você. Difícil é amar e cuidar de quem te fere, de um familiar que tem atritos com você por questões absolutamente irrelevantes. Vocês acreditam que a gente tem visto casos hoje em dia? Olha que absurdo. Gente brigando porque votou em um candidato diferente. Olha que loucura o mundo que a gente vive hoje. Vocês conseguem acreditar que isso é uma realidade? A gente tem percebido isso. Eu não sei se faz parte da realidade de vocês, mas acontece, por mais absurdo que pareça. Difícil é amar e cuidar do próximo quando esse próximo é alguém que você conhece. Alguém resumiu esses modos de vida assim: o modo de vida do assaltante é resumido pela seguinte frase: o que é teu é meu. Eu me apodero daquilo que te pertence, porque o que importa é que eu assuma aquilo como se fosse meu. O modo de vida do levita e do sacerdote: o que é teu, o que é meu é meu. Cada um com a sua vida, com as suas dificuldades, com os seus problemas. Eu vou ser indiferente, porque o que importa para mim é a minha necessidade e não a tua. Mas o modo de vida do samaritano é o oposto do assaltante: o que é meu é teu. Aquilo que eu tenho, eu entendo que eu não tenho para mim mesmo, mas eu tenho como um presente de Deus para que isso seja colocado à disposição e ao serviço do outro. Para viver dos primeiros modos é muito simples. Você precisa seguir a sua própria índole e o seu próprio egoísmo, porque todos nós somos, por natureza, amantes de nós mesmos e visamos os nossos próprios interesses naturalmente. Para viver da forma correta, nós temos um exemplo a seguir, que é o próprio Jesus. Cuidar uns dos outros é responsabilidade da igreja, mas não é uma ordem dada a ermo. Cuidar uns dos outros é responsabilidade da igreja, porque a igreja compreende a mensagem do Evangelho. E esse cuidado é o desdobramento prático dessa mensagem que nos alcança por meio da graça de Deus. O grande exemplo para nós, e se nós olhamos para essa história com cuidado, nós percebemos que Jesus é o bom samaritano melhor e verdadeiro, porque nós éramos como esse homem, perdidos e condenados à beira do caminho. Do mesmo modo que esse homem estava destinado a morrer por causa da violência que sofreu, nós estávamos destinados à morte eterna como castigo pelos nossos próprios pecados. Esse era o nosso destino inevitável, a menos que fôssemos encontrados à beira do caminho, e Ele nos encontrou. Jesus não quis saber o que nós tínhamos feito, mas Ele cuidou de cada um de nós, Ele nos amou, Ele se entregou por nós, Ele pagou um preço para que pudéssemos ser salvos, e não apenas 2 moedas de prata, mas a sua própria vida, que foi dada na cruz em nosso lugar. Ele assumiu a nossa condenação, Ele assumiu toda essa culpa, toda essa pena que era destinada a nós por causa dos nossos pecados, e Ele morre a pior das mortes, sendo considerado maldito por ter sido pendurado em uma cruz. Uma morte que era sua, uma morte que era minha. Por isso que eu digo que entender o que é cuidar uns dos outros a partir do Evangelho faz toda a diferença. Porque eu não vou cuidar do outro para me sentir uma pessoa moralmente superior. Eu vou cuidar do outro porque eu entendo que eu não merecia absolutamente nada. E no Evangelho foi exatamente o que Jesus Cristo fez por mim. Ele foi condenado pelos pecados que são meus. A grande troca do Evangelho que Lutero fazia questão de afirmar, citando o texto de Coríntios: Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele morreu, ele foi sepultado, e a grande notícia do Evangelho é que ele ressuscitou ao 3º dia, nos indicando que o sacrifício foi aceito por Deus, e nós somos salvos não pelo que fazemos, não pelo que sabemos, mas por crermos que Ele já fez tudo, e nós apenas descansamos nesse presente que Ele nos dá por sua graça. Isso basta. Só que compreender isso, que essa salvação é pela graça por meio da fé, necessariamente nos leva a uma vida que glorifica a Deus, dando frutos
E um modo muito prático e perceptível de examinarmos esses frutos é cuidando uns dos outros. O que o pecado faz, na verdade, é tirar de nós esse senso de responsabilidade que temos uns pelos outros. Por todas as escrituras você vai ver isso. Quando Adão e Eva pecam, o que acontece? A relação entre eles, não foi um problema só na relação com Deus, mas agora começa um jogo de culpa. Adão culpando Eva, culpando Deus que fez Eva, Eva culpando a serpente, e esse jogo para se justificar o tempo todo, porque o pecado ele não deforma só a nossa relação com Deus, mas ele causa severos problemas na nossa relação também com o próximo. Quando Caim mata Abel lá no início, que Deus pergunta, cadê o seu irmão? Se você não se lembra, a resposta de Caim lá no Gênesis é, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? O que o pecado faz é exatamente isso. O que o Evangelho faz é nos apresentar essa mensagem que nos salvou, mas essa mesma graça que nos alcançou e nos salvou. É uma graça que nos transforma para que sejamos mais parecidos com Cristo. E uma das formas que temos de demonstrar isso, além de testemunhar, de acolher, de servir, é cuidar. Eu quero chamar a banda aqui à frente, e a minha oração nesse sentido é que creiamos nele e que essa fé seja demonstrada de forma prática, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como nós amamos a nós mesmos. Que esse amor, meu irmão, minha irmã, seja demonstrado na prática por meio do cuidado mútuo, porque ser igreja é cuidar uns dos outros. Somos membros de um só corpo, somos responsáveis uns pelos outros. Esse é o Evangelho de Jesus. Que vivamos a partir dessa mensagem de um Deus que se fez um de nós, que nos encontrou à beira do caminho, que pagou o preço para que pudéssemos ser salvos, que veio até nós nos resgatar, que cuidou de gente que não merecia. E quando eu digo de gente que não merecia, eu estou falando de você e eu estou falando de mim, que reuniu essas pessoas no seu corpo, fazendo dessas pessoas um só povo, e deu a essas pessoas um novo modo de vida a partir do Evangelho, que é evidenciado pelo cuidado uns pelos outros, para a glória do próprio Deus. Que Ele nos abençoe.